vídeo aqui. Oi, Cláudia, tentando te adicionar aqui, tudo bom? Deixa eu ver, solicitação. Vamos, Cláudia. Oi, chegou, tudo bom? Agora foi. Agora foi. A gente sempre dá uma atropelada no começo, mas faz parte. Às vezes vai, às vezes não vai. E assim por diante. Tudo bem? Tudo. E aí, como é que você Estamos terminando a nossa série de lives do Enneagrama, né? Hoje, tipo, 8. tá acabando. Tá acabando. Novos temas, novos assuntos pra gente discutir, né? Agora, próximos capítulos aí serão novos temas. Novos temas. Novos temas. Hoje, né? Vamos falar do tipo 8 hoje? Tipo 8. E agora, só fazendo um resumão, assim, a gente já vem falando de todos os tipos, e é legal, né? Quando a gente relaciona os tipos do Eneagrama com os pecados capitais, que originalmente eram 9 e não 7, né? E a gente já falou do 1, que traz a questão, a fixação do 1, falando dos pecados capitais, a fixação do 1 é a ira, do 2 o orgulho, do 3 a vaidade, do 4 a inveja. Claro que cada coisa é muito bem explicado depois, a gente vem falando muito nas lives. O 5 tem a ver com a avareza, o 6 com a covardia, é o medo, o 7 tem tudo a ver com a gula, o 8 a luxúria, o 9 a preguiça. E aí a gente vai falar hoje dessa luxúria do tipo 8, né? O que é essa luxúria do tipo 8? Quem é esse tipo 8? Geralmente são pessoas que têm muita energia, muita força, né? Força física, inclusive, assim. São pessoas que chegando, né? Ombrão assim para frente, aquela coisa. A energia deles chega antes, né? A gente até estava conversando alguns dias atrás sobre isso. É uma energia que, antes dele entrar na sala, você já sente ela chegando, assim. É uma energia de energia, né? Depois chega a pessoa. Sabe que, assim, principalmente no mundo corporativo, principalmente nos cargos de liderança, assim, a gente vai encontrar sempre muito 3 e muito 8, que é quem aguenta de fato a pressão, né? E falando especificamente do 8, o 8 tem uma determinação, ele é dominador, né? Assim, ele tem uma coisa muito forte com justiça. O 8, quando vê uma injustiça acontecendo, e ele está na tríade dos instintivos, né? Então ele não se segura, ele vai lá, ele briga, ele defende. Legal que o 8, assim, as pessoas se dividem em duas para ele. Aquela que ele, normalmente, né? Aquela que eles colocam debaixo do braço e defendem, porque são fracos e oprimidos, eu tenho que defender, e aqueles que eu tenho que confrontar. Por isso que eu escolhi a chamada do Bernardinho, né? A gente escolheu para fazer a chamada da live, que é isso, né? Um 8, assim, quem viu ele liderando os times, ele brigava, ele era impulsivo, ele dava de braço, ele gritava. E tem uma fala, né, nessa chamada, que ele fala assim, mantenha a guarda alta. O 8 é isso, né? Ele está sempre pronto para a briga. Né? Assim, parece que ele está sempre em posição de combate, né? Tem uma armadura mesmo na frente. E quando a gente linka o 8 com o pecado capital da luxúria, a gente está falando muito assim, tudo para o 8 é muito. Ele quer ter o carro maior, é diferente do 3, que quer mostrar status. O 8 quer mostrar poder. E ele mostra poder como? Tendo um carro muito grande, uma casa muito grande, um armário muito cheio de roupas. Eu tenho uma amiga 8 que é muito querida, a Mônica, não sei se ela está aqui, ela falou que ia vir ver. Mas se não, depois ela vai ver a gravação. E assim, ela te convida para um chá da tarde na casa dela. Você chega, sério, você olha para a mesa, você fala assim, quantas pessoas além de mim vão vir? Não, ninguém, só você. Tem comida para 10. O 8 tem isso, né? Tudo é muito. Por isso da coisa do pecado capital que está ligado à luxúria. Não tem pobreza com 8.
né? Se o 8 te convidou para comer na casa dele, você pode ter certeza que fome você não vai passar. A Lina adora, né? Tudo é muito. E esse é o lado bacana, né? Legal do 8, mas toda a luz tem sombra. Claudinha, te passo a bola agora para a sombra. Eu fiquei com a parte ruim aí, né? É difícil falar disso pro 8, né? Porque ele não vai admitir nunca, né? E se eu falar alguma coisa que ele se ofenda, ele vai para vingança depois, né? Porque o medo, né? O medo, vamos falar do medo primeiro, né? O medo do 8 é essa... É o medo de mostrar a vulnerabilidade dele, né? É esse controle que ele tem que ter de tudo. Ele precisa ter o controle das coisas. Então, um 8 normalmente, ele tem esse medo de... se eu me sentir fraco, é aonde o meu inimigo vai me dominar. Então, ele não pode se sentir dominado. Tanto é que dentro de uma empresa, é muito difícil ele ser o subordinado. Por isso que são grandes líderes, né? Desde que tem um nível de consciência alto, eles são bons líderes, mas ele vai sempre querer ser o que controla tudo. Aquele que tem medo de mostrar algo, ele não pode errar, né? Porque tudo pro 8 é muito. Então, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser melhor e ter o melhor. Também é muito a parte material para o 8, né? Ele precisa ter também. E os meus filhos são os melhores, o meu carro é o melhor. Então, tanto é que a gente tem aí grandes líderes, né? O Bernardinho é um deles. E a gente também... Quando o 8 se sente invalidado, né? Quando ele se sente menos, ele entra num estado de revolta. Então, aí ele vai para vingança, ele guarda aquilo, ele é rancoroso mesmo, né? Ele guarda aquilo para ele vai... ele não vai esquecer nunca. E ele vai se vingar de um jeito ou de outro, de uma maneira muito sádica, às vezes, mas ele vai. Aquela cutucadinha, vai chegar uma hora que ele vai ter essa parte, né? E quando a gente fala de um nível de consciência mais baixo, então, a gente tem aí Donald Trump, Saddam Hussein, são pessoas que eles são tipo 8 e eles acabaram com esse nível de consciência baixo, acabou o quê? Se vingando. Não, eu tenho que dominar, eu tenho que ter o poder, né? Porque o 8 é muito o poder, as grandes coisas e o controle de tudo. Quer dizer, eu tenho que saber de tudo, eu posso até delegar tarefas, mas eu tenho que saber de tudo que acontece para que eu controle e não que alguém me controle, né? Então, essa parte desse nível de consciência muito baixo é onde o 8 perde esse poder todo dele, né? Porque ele tem uma parte de ação muito grande. O 8, ele é pura ação, né? Então, ele tem essa característica desses medos, dessa falta, assim, ele não pode se sentir magoado, né? O 8, quando ele se sente magoado, é como se ele estivesse indo para uma guerra, né? Não, eu vou ou me vingar, ou eu vou demonstrar que eu sou melhor nisso do que eu não posso me desestabilizar. O 8 tá sempre assim, íntegro. É a fala do Bernardinho, né, Shirley? Tipo, a fala dele. É muito grande de se sentir vulnerável, né? Deixa eu falar da criança tipo 8. Criança tipo 8, lembrando sempre, né? A gente sempre reforça isso aqui nas nossas lives. Nós nascemos o tipo, mas alguma coisa na nossa primeira infância, ou às vezes até no útero, starta, chama, né? Essa energia, esse raio. E no caso do 8, essa criança se sentiu traída, se sentiu injustiçada,
ou sofreu algum abuso físico. Eu vou contar aqui o caso de uma pessoa que eu atendi, que assim, é uma 8 que eu tinha que nascer, porque minha mãe tentou me mostrar no útero, percebe? É uma coisa assim de eu me sentir traída, eu me sentir injustiçado, a violência foi muito grande. Então eu vou para a vida adulta com uma máscara, né, uma armadura, e eu vou pronto para a briga, porque ninguém mais vai me magoar, ninguém mais vai me diminuir, ninguém mais vai me ferir. E a gente, depois, quando conhece bem um 8 e tal, a gente vê que assim, é uma criança enorme, até meio ingênua, dependendo do 8, né? Mas, num primeiro momento, ele tem que se apresentar com essa força, né? E é uma força que a gente fica dizendo que o 8, às vezes, não tem sintonia fina, né? Eu gosto muito de uma história uma outra, essa minha amiga querida, Mônica, chega um dia na Copa, a copeira chorando e tal. O que aconteceu? Nada. Não, fala, o que foi? Foi a dona Mônica, né? Foi a minha fulana, tá. Aí a pessoa, falei, poxa, o que você disse para a pessoa lá na Copa, né? Nada. Né? Porque tem assim, eles não têm noção do tapa que eles dão, da força, né? Da energia que chega para a pessoa. A pessoa está lá chorando, se desvaindo, né? E não fiz nada, não disse nada, imagina. Né? É uma falta de sintonia fina mesmo. Por isso que a gente fala que o caminho do 8 é para ir para 2, né? E aí você pode falar da Madre Teresa de Calcutá. Olha que legal, é um exemplo legal. Então, a gente já deu um exemplo positivo de liderança, que foi o Bernardinho. Um exemplo de baixa consciência, que foram Donald Trump e Saddam Hussein. E agora, a Madre Teresa. Madre Teresa todo mundo pode dizer assim, não, ela é um tipo 2? Não, ela não é um tipo 2. Ela é um tipo 8. Porque ela foi uma pessoa de muita ação, muita atitude e determinação também. Então, Madre Teresa, ela passou por toda a mandala, né? Todos os tipos no Enneagrama e chegou num nível de consciência maravilhoso. Então, a prova de que quando um tipo no Enneagrama está no nível de consciência alto, bom, ele produz, ele ativa essa virtude nele. Então, Madre Teresa, como um tipo 8, ela tinha essa força toda de agir e ajudar as pessoas, porque ela acessava esse coração. E esse coração ingênuo, puro, quando a gente fala em ingenuidade, é de uma grandiosidade e pureza. Né? Então, ela tinha essa pureza no coração que transformava esse amor em muitas ações, em várias ações. E até tem uma frase que eu gosto muito, até anotei aqui para não esquecer. Mãos que é típica do tipo 8, né? Mãos que fazem são mais santas que os lábios que rezam. Só falar, só rezar não torna o ato de servir tão grandioso que o 8 pode fazer. Né? Então, o 8, ele tem essa energia, essa potência, essa coisa da execução, apesar da impulsividade, né? Porque o 8 também como a Shirley fala sempre, né? Não tem sintonia fina. Eu tiver que falar, vai falar. Não tem. E assim, uma coisa que até a gente estava conversando umas semanas até, se a gente pega, por exemplo, um 8 e um 4, o 8, quando ele está nervoso, ele vomita as coisas, né? Ele fala sem pensar, ele grita, mas às vezes ele fala umas coisas tão sem propósito, que você nem dá muita bola, nem machuca tanto, sabe? Porque você vê que está falando naquela impulsividade, enfim. E ele põe aquilo tudo para fora e o 8 não é um ser rancoroso, de forma alguma, porque ele põe tudo para fora. Ele não guarda nada. Aí a gente vai para o 4, não todo 4, mas assim, sempre a gente está falando de nível de consciência, né? Por exemplo, o 4, quando ele quando ele quer te atingir, ele não vai gritar, ele não vai falar alto. Ele vai na ferida, ele vai ser cirúrgico.
ele sabe que te incomoda, que ele é extremamente sensível, e aí ele vai na ferida e vai virar assim a faca e vai doer muito. O 8 não. O 8 é assim, ele explode e fala, esbraveja e grita, mas no minuto seguinte ele vira para você e te convida para almoçar. No mundo corporativo, eu conheci muito tipo 8, porque, né, volto a dizer, é que dá conta de aguentar o tranco. E aí, assim, dá aquele esporro no funcionário, pá, vamos almoçar. O cara tá lá arregaçado, né, magoado ainda com as palavras que ele ouviu. E para ele já passou, ele já falou, ele já pôs para fora. Se tem uma coisa que o 8 não é rancoroso. Agora, e ele, que nem você falou na tua fala, e ele recebe algo e ele não consegue, aí ele vai arruinar a vingança. Dependendo do nível de consciência, ele vai armar, ele se prepara porque vai vir, ele vai te devolver. Claro que tudo é nível de consciência. Quando ele está no outro patamar, ele vai te chamar, vai te conversar, vai olhar na tua cara e falar, não gostei do que você falou. Ele não manda recado, ele não deixa para depois, ele é extremamente assertivo. Isso a gente não pode dizer do 8, né, Cláudia? Não. Eu vou só fazer uma correção. Quando eu falei do nível de que ele é um pouco rancoroso no sentido de quando aquilo realmente afeta aquele âmago e ele não pode falar, aí ele vai sim para a vingança depois. Ele vai lembrar. Aquilo vai ficar registrado no momento certo. Né? Porque nem sempre ele normalmente ele não se magoa. Se ele estiver no nível de potência maior, né, num nível de poder maior, ele não vai se magoar. Com o quê? Com alguém menos que eu? Não. Agora, se essa pessoa se prejudicou, aí é um problema. É um problema gravíssimo. Ele tem uma coisa assim, ele gosta do embate. Ele gosta de quem enfrenta ele. Ele gosta. Ele não se incomoda com isso. Ele se alimenta. É o que eu falo. 8, se não tiver uma briga, ele inventa. Ele gosta. E ele respeita quem bate de frente com ele. Né? Porque você percebe que é um adversário à altura. Né? Porque para ele é sempre assim. É um adversário, é um inimigo. É sempre como se tudo fosse uma guerra. Né? Jamais eu vou descansar. Eu tenho que estar em estado de alerta. Então, por isso que ele está sempre pronto para a ação. Né? Ele está ali treinado para isso. Isso traz um preço a pagar na saúde, né? Acho que aí você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Com esse excesso de ação, o que acontece? Normalmente o elemento fogo, né? Quando a gente fala de um elemento fogo estar em equilíbrio ou exacerbado. Então, no caso do 8 que está sempre em combate, ele acaba tendo o elemento fogo alto. Então, por isso que ele age por impulso, ele não tem sintonia fina, primeiro ele fala, depois... Primeiro ele agride, ataca, né? Para depois ele voltar e raciocinar. É diferente de outros tipos. Então, por exemplo, tipo 3, ele já não vai fazer isso. Né? Ele vai primeiro olhar toda a estratégia de uma boa fala. Né? Então, o tipo 8, ele tem essa questão até física mesmo. Né? Se você olhar, ele tem o peito para frente, né? Ele tem essa postura meio de soldado, essa coisa mais vem que eu aguento. É diferente do tipo 1, que é um soldado assim, já né? Então, o tipo 8, ele tem essa questão do coração exacerbada, que não é o órgão, tá? É um elemento. E, normalmente, ele tem uma propensão à pressão alta. Porém, falhou. Normalmente, repete a tua última frase, falhou. Ele tem uma propensão a ter pressão alta. Por quê? Porque o elemento fogo está sempre em desequilíbrio. E sempre pulsante, porque eu tô indo para a guerra, eu tô atento a tudo. E então, o que ele faz? Ele tem que diminuir esse elemento, né? Ele tem que cuidar, ele entrar em equilíbrio, esse coração. Para quê?
para voltar para essa pureza do coração, para acessar esse coração tranquilo, amoroso que o 8 tem. Então, nós temos, né, na medicina chinesa dá para tratar, mas eu vou dar um exemplo de um ponto, pode até pegar um pontinho, uma caneta arredondada, nada de furinho. Então, quando você tem aqui, na palma da mão, entre o segundo e o terceiro dedo, tá vendo? Este, ó, este e este, aqui no meio. Você vai descer e vai aqui, ó, bem na conchinha, bem no meio. E aqui dá para fazer uma respiração. Então, quieta o coração, senta numa posição ereta. E na hora que for inspirar, você aperta, né? Então, inspira, assim. Solta. Solta. Inspira, solta. 7 vezes. De cada lado. Na outra mão também. Certo? Então, é um dos pontos que quando o 8 estiver num estado de ansiedade grande ou nessa impulsividade, eu quero matar uma pessoa, centra, né? Ou eu quero resolver e não tá na minha alçada. Eu quero fazer, mas o outro não me deixa. Vai para esse lugar de acalmar o elemento fogo, de acalmar o coração. Esse ponto, que é o CS8, ele drena o fogo do coração, que a gente fala. Ou seja, ele traz essa calmaria, ele traz essa possibilidade da pessoa se dissipar a energia desse elemento. Entendeu? E vai fazer meditação, né? Que o 8 precisa gastar energia, que é intensa. Então, não adianta dar um exercício para ele ou falar para ele assim, olha, faz uma atividade física exatamente das 11 até 1h da tarde. Ele infarta. Com certeza vai infartar, né? Porque quando se tem esse elemento em alta, nesse horário, aí é que ele vai potencializar essa energia. E o 8 tem uma coisa de indisciplina, né? Assim, se você falar para ele fazer algo, é que ele não vai fazer mesmo. Não, tem que partir dele. Tem que partir dele. Ele tem que tomar consciência de que para ele aquilo é importante e aí ele vai buscar. Do contrário, ele é muito reativo. Eu tenho uma pessoa que eu atendi, quando ela começou a meditar, deu taquicardia. Foi procurar acupuntura para poder acalmar. Olha só, porque nunca para. Nunca para. E estressa, né? Acessa a essência do 8, né? É por isso. Né? A agitação do que fazer. E a nossa discussão aqui não é para levar, para falar que o 8 tem que mudar de jeito nenhum. Até por conta dessas questões físicas que a gente colocou há pouco, quando ele consegue encontrar equilíbrio, ele para de startar essa pressão alta, né? Questões físicas mesmo, assim, do corpo, dores, muita dor muscular, porque o 8 tem uma tendência a ir carregando, sou forte, manda que eu seguro. Carrega a família, né, Cláudio? Carrega problemas de trabalho. E tem a teimosia, né? Eu sei, eu posso, eu faço, só eu faço direito, o outro não faz. Então, é buscar essa flexibilidade. Porque, às vezes, a gente pode sim se mostrar vulnerável. Isso não é ser frágil. Né? Mas vulnerabilidade não é fragilidade. Uma coisa que funciona muito, que a gente sabe também, né, pro 8, ele também, tanto quanto o tipo 1, ele é muito julgador, né? Ele aponta, não, porque é assim, porque é assado. Ele tem muito isso. E uma coisa que a gente faz muito na nossa mentoria, né, Cláudia? E é incrível. Toda vez que a gente faz mentoria de tipo 8, sempre sai muitas sessões de barras de axis. Por quê? Porque tem muita coisa para descriar ali, né? Porque eles são, às vezes, muito fechados em determinados pontos de vista. E para isso, barras funciona muito bem.
Porque, é realmente, quando a gente faz a anamnese, né, com a radiestesia catiônica dos nossos assistidos, quando é tipo 8, a gente já se prepara, porque vai ter muitas barras de axis para rodar, né, Cláudia? Exato. E também florais que façam com que ele seja mais flexível e acesse a espiritualidade, a parte do coração. Que uma Ele deixa. ouve, né? Não. Não ouve nem a tá do lado e nem a espiritualidade tentando chegar. Não ouve, não é? Porque ele chega a ser um pouco narcisista, né? É uma coisa assim muito eu faço, eu posso, eu sou. É diferente do 4, né? Que o 4 ele tá nele, mas é com um ego. É uma coisa mais culposa, talvez, né? Você falou de narcisista. Meio. Narcisista me lembrou um rapaz que eu atendi. Aí ele começou a descrever a mãe, né? Não, porque a minha mãe é narcisista. Ela é assim, 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 assim. Eu falei, filho, a sua mãe deve ser uma tipo 8, só isso. Só. Tenho dó. Ele já veio com o diagnóstico, né? Não, ele é narcisista. Fala mais um pouquinho. Tô achando que não é bem isso. É uma força muito grande, é do jeito que tem que ser do meu jeito, que eu sei fazer. E é uma energia que, nossa, não acaba, não acaba. E tem o autopreservação do tipo 8, né? Que ele é muito família, amoroso e tudo, mas ele só faz para a família. E o foco dele é o controle da família. É diferente de outros tipos de controle, que às vezes a gente fala, mas é tipo 8 e não quer controlar? Não. Talvez esse tipo ele vá mais para o lado do controle da família, que é o foco, enriquecer, né? Algo assim. E é legal, você lembrou bem, os instintos, né? Quando é social, autopreservação, um para um, sexual, enfim. A gente dá um tempero diferente para cada tipo, né? Então, assim, um 8 sexual dominante é muito bravo, bravo, bravo. Provavelmente Bernardinho. Já um 8 autopreservação dominante, ele tem todas as questões do 8 que a gente já discutiu aqui, mas é isso, né? É um pouco mais para si, um pouco mais fechado, um pouco mais para dentro. Já o 8 social dominante, cara, é aquele cara que sai conhece todo mundo no condomínio, quando faz uma festa, faz festa para 1000, né? Tá sempre junto com um monte de pessoas. E esse cara é extremamente doador. Esse, então, é mais ainda. Esse tira a roupa para dar para alguém que está precisando. Principalmente o 8 social dominante, ele é muito para. Ele tem muito essa coisa do ajudar, uma coisa do ajudar no material, né? No fazer, no ajudar, do levar comida, do dar roupa, dar dinheiro, enfim. Principalmente se ele é um social dominante, aí ele sai fazendo mesmo para o outro, com uma energia que chega a assustar a gente. Mas vamos sempre lembrar, né, que essas virtudes que elas precisam ser mais colocadas, né, mais aproveitadas. É que quando você toma uma consciência dessa personalidade, é o que a gente faz na nossa mentoria. A pessoa tomando consciência do tipo dela, ela não vê aquilo, talvez como um defeito, mas uma qualidade que ela pode utilizar talvez de uma outra forma. E aí o peso fica menor, as situações ficam muito mais tranquilas, a vida fica mais leve, dá para ser mais feliz. Né? Tá. Tudo isso, é o calibrar. A nossa proposta nunca é mudar ninguém, mas é calibrar mesmo as coisas, o que tá em excesso e o que está faltando. E trazer, né? Trazer para o equilíbrio. Equilíbrio em todas as frentes, né? Porque é o que faz a vida fluir com mais leveza, sair dos extremos, né? Exato. E é possível. A gente acha, tem gente que fala que não, principalmente o 8, não, vamos pro ataque, não, fulano, ciclano, não, eu preciso dominar, eu preciso fazer, mas de repente
você não precisa, você pode conquistar de uma forma diferente, com mais flexibilidade, não tendo tantos inimigos na sua vida, trazendo as pessoas para um momento mais agradável. É possível, tudo é possível, nada é permanente. É possível ser feliz. Semana que vem, então, temos live do tipo 9. Terminamos a sequência dos tipos do Enneagrama. E aí a gente vai começar a trazer outros temas bem bacanas. Né, Claudinha? É isso, e a gente vai dando continuidade aqui para apresentar o que a gente pode colaborar. É isso. Beijo grande. Beijo. A gente agora que vai pegar mais depois.